Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com Eleonora de Lucena, criadora e editora do site Tutameia. Boa noite, Eleonora de Lucena, seja muito bem-vinda, prazer em falar contigo. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Pois é, Eleonora, tão grave, tão delicado, à medida que se aproxima aí o 7 de setembro, com convocatórias aí, particularmente em duas cidades, São Paulo e Brasília, para esses atos considerados atos esses antidemocráticos, porque afrontam o Supremo Tribunal Federal e as instituições. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente desses atos que estão previstos para acontecer aí no 7 de setembro, tidos como antidemocráticos. Bom, esses atos estão sendo convocados pelo presidente da República, né, o arrepio da lei. Mais uma vez, ele está agindo para gerar caos, para gerar violência. São atos de provocação à democracia, de provocação às instituições. São atos que devem ser repudiados, né, por todos os democratas no Brasil, e são atos que estão sendo estimulados, veja só, pelo presidente, que está convocando praticamente os policiais militares a irem armados a essas manifestações. São atos que estão sendo financiados por setores, né, imagino que minoritários, mas, enfim, mais toscos do agronegócio, estão financiando essas caravanas, né, de pessoas que estão sendo provavelmente iludidas, né, por essa propaganda fascista do governo, e é um momento de muita apreensão, porque se os policiais forem armados, né, se houver armas nessas manifestações, poderá haver provocação, eles podem ir para os outros protestos que vão acontecer também. Então, pode virar uma situação bastante explosiva. A gente sabe na história, né, tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista, que essas coisas aconteceram. Quer dizer, houve movimentos para provocar o ódio, provocar violência, né, provocar mortes, né? E no limite, eu acho que é isso que o governo quer, é isso que o Bolsonaro quer, a confusão, o caos, né? E ele está fazendo desse 7 de setembro, que deveria ser uma data de comemoração, de paz, de confraternização, está transformando numa data de ódio, né, que vai totalmente contra aos princípios nacionais, totalmente contra, enfim, aos brasileiros, os movimentos populares, a população. Quer dizer, é um ato bastante... são manifestações bastante preocupantes que vão contra a democracia e devem ser repudiadas. E a gente espera que, tanto na área da justiça, né, no Ministério Público, haja ações para coibir momentos mais tristes nesse momento. Sem dúvida. Eleonora, queria tratar contigo sobre a resposta, de certa forma, ou a declaração que Jair Bolsonaro deu na última sexta-feira. Ele não falou em nomes, mas ele deu claro recado a dois ministros Sim. do STF, né? Acho que Alexandre de Moraes e Fux, talvez, né? Enfim, imaginamos. E falou até que vai jogar fora das 4 linhas da Constituição se achar necessário e usou a palavra ultimato. Qual a avaliação dessa narrativa? É uma provocação, é um assinte à democracia, inaceitável. Aliás, tudo que o Bolsonaro faz e fala é inaceitável em qualquer parâmetro democrático. Ele está sentindo que ele vai perder a eleição, e por isso ele está indo cada vez mais para o confronto, está indo para a violência, né? Ele está vendo que vários setores que o apoiaram, inclusive sustentaram o seu governo até agora, começam a buscar pelo menos distanciamento. A gente está vendo setores do empresariado, né, insatisfeitos, ainda que com muitas rachaduras, há setores que se pronunciaram, inclusive do agronegócio, contra a movimentação antidemocrática, né? A gente sabe que que a situação está pior, né? A gente tem fome, a gente tem inflação alta, a iminência de uma crise hídrica, desemprego
preocupante. A gente acabou de ver o dado do PIB que saiu nessa semana passada, né, frustrando. Há o caso da corrupção dos filhos, que está ficando cada vez mais clara. Então, ele está se vendo cercado de todas as áreas, por todas as áreas, então busca apoio nesses setores que são mais fiéis a ele e vai tentar o confronto, e é isso que ele faz desde o início, desde que ele sentou na cadeira lá no Planalto, é isso que ele tenta fazer, gerar confusão, destruição, que é o que ele mais faz, destruição. Eleonora, a gente pode entender que tudo isso, né, nos últimos 15 dias, os ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro, à medida que vai chegando aí essa manifestação convocada por os bolsonaristas e pelo próprio presidente, é um presidente acuado, sem propostas efetivas para o Brasil, como você bem falou, desemprego em alta, alimentos em alta, preço da energia, e nenhuma proposta efetiva para combater tudo isso, e sim ataques às instituições. Será que o presidente se sente ou estar acuado? Ele se sente acuado, como eu disse, ele está perdendo os apoios, ele não tem proposta, ele não tem ideia de construção, ele não tem ideia para sair da crise, pelo contrário, tudo que ele faz é para aprofundar a crise, para provocar mais desemprego, mais instabilidade, né? Ele está fazendo uma série de propostas que vão contra o interesse da maioria da população, está sendo derrotado em algumas delas, quer dizer, é uma posição, né, muito ruim, e a gente espera que logo a gente possa se livrar dessa figura lamentável da história brasileira, porque tudo que ele faz é contra o Brasil, é contra os interesses populares, é contra os empresários, inclusive, que apoiam ele em alguma medida, mas que no longo prazo vão perder. Setores da igreja também estão se pronunciando contra essas políticas de Bolsonaro. Então, a CPI da Covid está aí para mostrar, né, tudo que ele fez, né, contra a saúde, provocando mortes, né, mais de 560 mil brasileiros morreram, né, e resultado direto de uma política do governo. Quer dizer, onde você olha, ele só faz para prejudicar a população brasileira. E ele está sentindo que mesmo seus apoiadores, digamos, mais institucionais, na área empresarial, estão achando que talvez tenham que pular fora, porque é insustentável. É insustentável o Brasil ficar sob o tacão desse governo absolutamente insano e tão prejudicial ao Brasil. Agora, Eleonora, ainda sobre essa questão de apoios ao 7 de setembro do Bolsonaro, né, a esses atos antidemocráticos, o Correio Brasiliense publicou uma reportagem bem interessante dizendo que, embora haja um apoio grande, um bolsonarismo bastante vigente e crescente em algumas fileiras da polícia militar, as Forças Armadas, principalmente o alto escalão das Forças Armadas, tem tido um entendimento de que o Bolsonaro precisa baixar a bola. Eles até usaram o termo dar uma trégua na crise entre os poderes, né? Que é justamente o contrário que a gente tem visto que ele está fazendo. Qual que é a sua avaliação também desse descolamento de narrativa das Forças Armadas, considerando que a história dele e a chegada dele ao poder também teve muito disso, desse discurso? Eu não acho que haja uma crise entre os poderes, não existe isso. Existe um presidente que age contra a democracia, muito diferente. Não é que a gente tem o judiciário, o legislativo e o executivo se diretando. Não, é o presidente da República que está agindo cotidianamente contra a democracia e contra o Brasil. Ele é que provoca isso, ele que faz isso. Não tem como se colocar isso pesar isso nos outros, pelo contrário, os outros poderes, ainda que tardiamente, estão tomando algumas iniciativas, especialmente o judiciário, para tentar colocar limites no presidente, mas a gente sabe que ele age, né, como um líder fascista quase tradicional, quase pela literatura, ele age totalmente sem controle claro, fazendo as tarefas que quem o sustenta pede. Ele, às vezes, de forma muito, muito tumultuada. Os militares é um capítulo à parte aí, porque a gente sabe, há interpretações, né, há visões de que afirmam que o Bolsonaro
é fruto de um movimento dos militares para voltar ao poder. E outros dizem que não, que o Bolsonaro surgiu e os militares, digamos, se associaram a ele nessa volta ao poder militar, né? E a gente sabe aqui dos milhares de postos importantes que estão sendo ocupados pelos militares, né? Um número muito maior que em plena ditadura. Então, os militares, a gente não tem muita clareza sobre qual é exatamente o papel que eles estão fazendo nesse momento. Claro que se houver um tumulto, se houver uma morte, se houver tiros em manifestações, se houver uma situação de caos, que é o que o Bolsonaro quer, talvez as Forças Armadas queiram aparecer como salvadoras da pátria, entre aspas. Né? Então, talvez isso também auxilie aos militares no seu projeto de manutenção do poder. E a gente sabe que eles estão estão com uma ideia, estão com uma imagem, né, muito deteriorada na sociedade, em razão da própria gestão da pandemia, no caso do Pazuello, que era um general da ativa, que conduziu da pior forma possível a pandemia. Então, eles estão vendo também a sua imagem deteriorada e talvez queiram sair melhor na foto. Né? Então, as Forças Armadas são uma incógnita, embora todo mundo, os analistas digam que os riscos mais próximos, a base bolsonarista mais sólida, digamos assim, está nas polícias militares. De fato. Agora, Eleonora, muitos especialistas também afirmam que toda vez que Bolsonaro parte para cima, com ataques às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, ao Estado Democrático de Direito, geralmente quando tem derrotas ou quando o seu governo se sente totalmente acuado sem apresentar nenhuma proposta. E dizem que é uma forma de tirar o foco para essa inércia, a incompetência de gerir a nação. Qual a tua avaliação sobre isso? É isso, eu acho que ele tenta forçar a barra, ir para o confronto. Ele está, como eu já disse, totalmente, cada vez mais isolado. Tem alguns núcleos, né, do agronegócio, do meio empresarial, mesmo de militares que o sustentam, mas a gente está vendo. A proposta dele, ele não tem proposta, a proposta dele é destruição. A proposta dele é uma privatização selvagem, é destruição de direitos, quer dizer, ele não quer construir, ele quer destruir tudo que está aqui. E a gente, como já falamos, quer dizer, ele tá enfrentando quedas, né, muito grandes de popularidade, inclusive aqui em São Paulo, a gente viu hoje, né, está vendo nesses últimos dias, né, inflação, desemprego, fome. Então, eu acho que a Covid, que não acabou, pelo contrário, a gente está vendo no caso do Rio como a situação ainda pode se complicar, e tem também o cerco que os filhos estão sofrendo, que pode indicar que ele também terá que pagar por tudo isso que ele está vendo na justiça. Sem dúvida. E, Eleonora, agora eu queria saber a sua avaliação sobre a contranarrativa, a narrativa de Bolsonaro, ou seja, qual a sua avaliação dos grupos antibolsonaristas, claro, né, que estão querendo aí uma mudança urgente, que estão lutando pelo impeachment, de ter sim batido o pé e mantido os atos conhecidos como grito dos excluídos, mas enfim, mantido essa resistência e essa marcação do 7 de setembro nas ruas. O grito dos excluídos é uma manifestação, né, histórica, que existe, acho que há décadas, né, geralmente acontece na Praça da Sé, em vários lugares, quer dizer, é uma manifestação, inclusive com apoio da Igreja Católica, de vários movimentos populares, é um movimento que é uma manifestação que está enraizada já nos movimentos populares. Essa manifestação que vai acontecer no Anhangabaú, e no Anhangabaú, em São Paulo, que é para onde eu acho que os olhos se voltam, acho que precisa estar preparada para coibir as provocações, que vai haver, quer dizer, como eu disse, a história mostra que em momentos assim, quer dizer, os fascistas vão tentar, sim, fazer um tumulto. Então, acho que é preciso que os movimentos populares, os partidos, os sindicatos, quem está organizando essas manifestações, tenham consciência da necessidade muito grande de segurança, né, para não cair em provocação, não dar espaço
para justificar atos de violência, ou para justificar, não, para abrir espaço para atos de violência que possam gerar o que o Bolsonaro quer, que eu falei no início, ele quer isso, ele quer violência. Sim, sem dúvida. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou aqui. Eu olhando para o meu colega, a gente sempre fica tendo que olhar o relógio. Será que dá mais uma, tal? Bom, de qualquer maneira, infelizmente o tempo esgotou. Então eu quero agradecer demais Eleonora de Lucena, criadora e editora do site Tutameia, que apareceu aqui de novo aqui no Revista Brasil TVT, trazendo essa análise aí dos fatos. E como você muito bem pontuou, vamos estar cautelosos e vigilantes. Obrigada, Eleonora. Muito obrigada pelo convite.